Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar. Deixa eu só abrir aqui o Instagram ao vivo. Deixa eu organizar aqui. Nossa Senhora, tem que tomar um cuidado para não derrubar tudo aqui, porque é um tal de arruma pra cá, arruma pra lá. Aí, agora acho que tá bom. Com medo que caia esse computador aqui. Ai, vamos lá. Ai. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O que acontece aqui, meu Deus? Ai, é. Olha isso, gente do céu. Gente do céu. Deixa eu ver o negócio, tá errado aqui. Encerrar agora. Imagine. Descartar. Ao vivo. Ah, achei como que vira. Não tava conseguindo virar. Eu falei, como que pode um negócio desse? Enfim, vamos lá. Opa! Gente do céu, pensa numa pessoa enrolada. Não tá fácil de arrumar isso aqui. Não tá fácil. Aí, deu uma melhorada. Tá meio tortinho, mas paciência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. Tudo bem com você? Eu sou a Regina Scanfella, especialista em gestão de empresas, e eu ajudo microempreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. E o tema de hoje é: quando empreendedores descobrem isso, é um choque. Pensa numa coisa dessas. Ai, eu tô triste que esse negócio não para. Bom, vai assim, né? Vai assim, o que eu posso fazer? Não tem muito o que fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, imagine você na sua empresa, chega de manhã, antes que todo mundo, para poder abrir as portas, para esse povo entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Não, esse negócio não vai dar certo. Ai, gente, tá torto isso aqui. Não tô contente, viu? Só um minutinho. Eu vou ter que descobrir um jeito de deixar na mesma altura aqui. Ai, achei um negocinho com maiorzinho. Aí, agora vai. Ah, agora foi. Ai, eu não aguento. Eu não sei se eu tenho toque, sabe? Mas ficar torto esse celular não dá. Não dá pra mim. Eu não aguento. Enfim, vamos lá. Agora eu acho que tá certo. Imagine você, então, no seu dia a dia, no seu trabalho. E você... Ai, eu tô ao vivo, mas não tô, né? Vamos começar de novo. Aí. Agora sim. Eu acho que agora eu tô ao vivo. Que estranho, gente do céu. Será que ele tá indo? Só um minutinho. Vamos começar de novo. Agora sim, agora é certeza que vai, gente. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. Eu sou a Regina Scanfella, especialista em gestão de empresas, e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. Não estou falando para você que sua empresa é uma bagunça, mas às vezes você conhece alguém que tem uma empresa meio bagunçada. Tá certo? E o tema de hoje é: quando empreendedores descobrem isso, é um choque. Eu até vou escrever aqui.
Peraí. Não dá. Tem que escrever mesmo. Eu ia falar quando empreendedores descobrem. Isso é um choque. Pronto. Ai, agora sim. Agora a live vai sair perfeita. Uma benção. Então, vamos lá. Quando empreendedores descobrem isso, é um choque. Imagina você na sua empresa, na rotina do dia a dia, né? Chega de manhã, antes que todo mundo organiza as coisas, abre porque o pessoal não tem a chave, né? Precisa abrir a porta do negócio para funcionar, né? Aí trabalha para lá e para cá, para lá e para cá o dia inteiro, ajuda um, ajuda outro, faz o trabalho de um que não fez direito, faz o trabalho de outro que não fez direito. No final do expediente, você deixa tudo preparado para o dia seguinte. E aí, você pode apagar as luzes, fechar a porta e vai para casa curtir a família. Eu sempre falo de família, né? Porque eu gosto muito da minha. E eu espero que você goste da sua também. Bom, essa é a sua rotina. Aí, um belo dia você tá lá tranquilo na sua casa, já brincou com as crianças, tá cansado, trabalhou o dia inteiro, já deu atenção pra mulher, já bateram um papo, conversaram, agora põe o pijama e deita pra descansar, né? Mas você mal acaba de deitar, toca o telefone. Senhor José, estou colocando um nome aqui, não sei se o seu nome é José, mas vamos supor. Aqui é o soldado Anderson do Corpo de Bombeiros. Estamos atendendo uma ocorrência na sua empresa, no seu escritório. Na sua empresa. Um vizinho ligou pra gente chamando para apagar o fogo. Fogo na sua empresa. Teve um curto-circuito no Benjamin, que estava na tomada com 3 aparelhos ligados. O que é o Benjamin? Você sabe o que é o Benjamin? É aquele T que coloca na tomada, liga a calculadora de um lado, computador do outro e ventilador do outro. Tem 3 saídas. Então, teve um curto-circuito lá. Aí você se lembra que não conferiu se todos os computadores estavam desligados, como fazia antigamente. Por quê? Porque você combinou com seus funcionários, com seus colaboradores, que cada um deveria cuidar do seu local de trabalho. Aí o que acontece? Você tem que levantar, trocar de roupa e ir correndo para o escritório para resolver o que tem que ser resolvido. O estrago foi grande. O escritório tinha um piso de madeira antigo e o fogo se alastrou por todos os cantos do imóvel. Você se desespera. E se você tem uma loja de roupa, então, não vou nem falar nada. Você se desespera. Não há mais o que você possa fazer. Já pegou fogo mesmo. Pensa, como que eu vou viver agora? Meu Deus do céu. A minha única fonte de renda era o meu escritório. Eu tenho 5 funcionários e o imóvel não tem seguro. Puxa, e agora? O que é que você vai fazer? Bem, como era para imaginar, vamos agora. De repente, você acordou e vê que tudo não passou de um pesadelo. Ufa, que alívio, né? Ai, pesadelo. Ainda bem que era só um pesadelo, né? Mas quantas vezes isso já não aconteceu em empresas, né? E se você tem um Benjamin lá, pode ter certeza que esse Benjamin, ele é um problema. Eu trabalhei 32 anos na Sabesp, que é a empresa que faz o saneamento básico aqui no meu município e mais 365 municípios no estado de São Paulo. E era proibido usar Benjamin, a gente não usava lá.
Não usava. Mas eu sei de empresas que usam, porque é mais prático, né? Outro dia eu tava vendo no Instagram, eu sigo uma moça, e faz tempinho já. Eu sigo uma moça e lá no Instagram ela tava mostrando, não a empresa dela, mas ela tava mostrando a casa dela. E aí ela tava com um freezer lá, um Benjamin que ligava em outro lugar. Na hora eu olhei e chama muito a atenção, porque você viver 32 anos fora dessas coisas de Benjamin, sabendo, cuidando de riscos de perigo. Então, na hora eu mandei uma mensagem para ela: cuidado com esse Benjamin, ele pode dar um curto-circuito aí. Aí, nas outras vezes que ela tava mostrando assim, e ela não faz para mostrar, né? Mas tá passando lá, mostra, né? Quando você tá andando, você acaba mostrando. E aí eu vi e ela já tirou o Benjamin, graças a Deus, porque é uma pessoa muito querida e eu não quero que ela tome um choque. E nem que pegue fogo na casa dela, mas enfim. E aí, empreendedor, ficou aliviado, né? Esse negócio de pegar fogo. Sabe por que eu contei essa historinha? Justamente pelo que eu falei. Porque tem muito empreendedor que só pensa em trabalhar, 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 faz o operacional, esquece da gestão, né? E uma das coisas mais importantes que é deixada de lado por muitos empreendedores é a gestão de riscos. E o que é risco, Regina? Risco? Sim. Podemos dizer que é uma previsão do futuro, a gestão de risco, né? Podemos dizer que é uma previsão do futuro. Antigamente tinha lá os oráculos, os adivinhos, né? Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, as civilizações judaicas. Eles atribuíam aos oráculos e aos adivinhos a capacidade de prever o futuro. Porém, nos tempos modernos, as pessoas comuns como nós já aprenderam a fazer essa previsão. Especialmente os empreendedores, seus funcionários, corpo de bombeiros. Que corpo de bombeiros que não faz, né? Os policiais e muitas pessoas nas suas casas. Aqui no meu apartamento não existe Benjamin, por exemplo. E no dicionário, o que tem lá? O que é risco? É uma combinação entre a probabilidade de uma ocorrência de um determinado evento e os impactos resultantes caso ele ocorra. Então, um evento, por exemplo, um incêndio. Então, quando você tem a probabilidade de ocorrência de um incêndio e o incêndio é uma combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e os impactos resultantes caso ele ocorra. Então, a probabilidade de ocorrer um incêndio e quais são os impactos resultantes de um incêndio se ocorrer. É isso, tá? Então, o que o empreendedor e as pessoas que têm essa gestão de riscos na sua rotina fazem? Estudam, compreendem, medem e avaliam as consequências de um evento. Pois é. Ai, deixa eu abrir o outro arquivo aqui. Então, o que é, né? Então, é aquela probabilidade de uma coisa acontecer. Uma coisa pode ser um incêndio, pode ser uma perda de um cliente, pode ser a abertura de um concorrente do seu lado aí, que seja grande. Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma loja de roupas. E ela ficava numa loja grande do pai dela e aí ela queria vender a loja. Porque ela ia mudar de lugar, ia fazer uma loja com outro estilo, tudo. E ela estava cansada de trabalhar naquela rua movimentada que tinha lá. Então, ela foi vender
vender a loja, vender o ponto, né? O prédio, na verdade, é do pai dela. Era do pai dela. Ela vendeu. E aí, ela tava vendo para vender com uma perfumaria. De fora daqui da cidade e tudo. E ela até chegou a conversar com um dono de uma perfumaria grande de fora. Só que o que aconteceu? O pai dela atravessou a rua, foi lá, conversou com o dono da perfumaria de frente. Falou, olha, você quer comprar o meu prédio? Porque a minha filha vai vender para outra perfumaria, você toma cuidado. Ele não teve dúvida, foi lá e comprou, né? Claro. Olha a gestão de risco dele. Ele não pensou nisso, né? Ele poderia ter pensado, mas tudo bem, porque o pai da minha amiga foi lá e avisou, daí ele foi e comprou. Menos mal, né? Enfim. Então, o empreendedor, ele precisa fazer essa previsão do futuro. E como que faz a previsão do futuro? Tem uma norma internacional que é sobre gestão de riscos. Eu não vou falar dela aqui, mas tem. E essa norma, ela explica direitinho como que faz a gestão de riscos, tá? Eu não comprei a norma internacional, mas eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre a gestão de riscos. Os riscos, tem vários tipos de riscos, tá? Então, você faz os estudos, né? O verdadeiro estudo de risco se desenvolveu entre os séculos 14 e 16, época do Renascimento. Olha isso, gente. Quando o homem deu o primeiro passo em direção à modernidade, é o que somos hoje. Hoje nós estamos aqui por quê? Porque foi... Eu já falei aqui do Homem das Cavernas. Falei, porque quando eu falei dos sabotadores, eu falei do Homem das Cavernas. Vou falar um pouquinho. Nós estamos aqui hoje porque antigamente, lá na época do Homem das Cavernas, eles tinham os sabotadores, que eu expliquei já pra vocês aqui numa live. E toda vez eu falo dessa live dos sabotadores, tá? Espero que você... Se não assistiu, ela tá disponível lá no meu YouTube, no meu canal. Então, o Homem das Cavernas é assim. Eles estavam andando, tal, no meio da floresta, e aí escutavam um barulho. Os que, ao escutar o barulho, já saíam correndo, sobreviviam. E os que, ao escutar o barulho, achavam isso não é nada, barulhinho de árvore que caiu, vinha o leão e nhau neles. Tô falando leão, mas podia ser qualquer animal da floresta, certo? E aí o homem aprendeu a mexer com fogo. E tudo isso por quê? Porque ele queria se defender do animal que poderia matá-lo, certo? Então, ele aprendeu a fazer fogo, ele aprendeu depois a mexer com flecha, pedrada e brigar com os animais, né? Para se defender. Ele corria o risco, então ele andava atento. O que andava atento fez a gente chegar aqui hoje. Porque se nenhum fosse desse tipo que saia correndo, hoje a gente não tava mais aqui, tá certo? Homem das Cavernas... Parabéns para os que saíram correndo dos tigres e leões, né? E a probabilidade? Probabilidade, geralmente você tem aquela probabilidade de 50%. Ou é um animal ou não é um animal? Pois é. Temos a teoria das probabilidades também, tá? Eu estudei probabilidade na escola faz tantos anos que... Assim, eu não lembro exatamente, mas a probabilidade de um evento acontecer, assim, sendo rasa, né? Ou sim ou não, então é 50%. Mas aí tem outros fatores e tudo, tá? Mas tem a teoria das probabilidades, que como que ela surgiu, né? Em 1654, Renascimento... Estava a Thaisa. Oi, Thaisa linda. Tudo bem? Tô falando sobre gestão de riscos. Se você tem Benjamin na sua casa,
cuidado, pode causar um curto-circuito. Já contei essa história aqui. Olha, então lá em 1654, o cavaleiro de Méret, um nobre francês, Méret, com gosto pelo jogo e pela matemática, desafiou o famoso matemático Blaise Pascal a decifrar um enigma. Olhe só isso, vamos contar uma historinha do enigma. A pergunta era como dividir as apostas de um jogo de azar entre dois jogadores que foi interrompido quando um deles estava vencendo. O enigma confundira os matemáticos desde a sua formação, 200 anos antes, pelo monge Luca Pacioli. E foi um homem que trouxe a contabilidade das partidas dobradas à atenção dos homens de negócios da época. Ensinou as tabuadas a Leonardo da Vinci. Nossa, Leonardo da Vinci, gente. Eu fui na casa onde ele morou, em Vinci. E sabe por que ele chamava Leonardo da Vinci? Não era sobrenome da Vinci. Eu aprendi, naquela época não tinha sobrenome. Ele se chamava Leonardo. E ele morava na cidade de Vinci. Mas na Itália ninguém fala de Vinci, fala da Vinci. Habita a Roma. Il è da Roma, il è da Vinci. Então, Leonardo da Vinci, que é a cidade, tá? Pascal pediu a... Bom, isso... O Pascal, então, ele pediu a ajuda de Pierre de Fermat, advogado, que também era brilhante matemático. O resultado de sua colaboração foi pura dinamite intelectual. E o que poderia parecer uma versão do século 17 do jogo de busca trivial levou à descoberta da teoria da sua colaboração, da teoria das probabilidades, ou seja, o núcleo matemático de conceito de risco. Olha só, que ano era isso que eu falei? 1654, né? Já se falava em risco. A solução, então, do enigma trouxe um grande avanço intelectual na compreensão do risco, permitindo que pela primeira vez as pessoas aprendessem a tomar suas próprias decisões e pudessem diagnosticar o futuro com a ajuda dos números. Nada de ficar pensando nos oráculos, tá? Acabou. 1654. No mundo antigo e mesmo nas sociedades pré-escrita e camponesa na época, os indivíduos habitualmente já tomavam suas próprias decisões para defender seus interesses e praticar o comércio, porém não detinham de uma compreensão real do risco ou da natureza da tomada de decisão. Era um processo aleatório inerente a todas as atividades praticadas. Era tudo era o chutômetro. Aí, depois dessa, lá o pessoal da França descobriu tudo e fez essa teoria, tá? Mas tem técnicas quantitativas de administração do risco. Não vou falar muito disso para vocês, porque senão a nossa live vai demorar até amanhã. E aí, o conceito de risco, ele veio na época... Ai, gente. Olha, na época das cruzadas. Foi um choque, né, entre os povos. A procura de uma vida melhor na Terra fez com que os ocidentais colidissem com o Império Árabe criado por ordem de Maomé, há cerca de 700 depois de Cristo, que se estendia desde o leste até a Índia. Naquela época, os árabes já estavam familiarizados pelo sistema de numeração hindu
que permitiu incorporar grandes avanços intelectuais, transformando a matemática e a medição em astronomia, navegação e comércio. E novos métodos de cálculo foram gradativamente substituindo o antigo ábaco, que durante os séculos havia sido o único instrumento aritmético do Império Maia. Gente, esse povo maia, eles eram muito espertos com relação a astrologia e matemática. Eu não sei, tem tanta gente que tem dificuldade e lá nos 700 depois de Cristo já se fazia conta melhor do que muita gente. Olha, o meu pai, por exemplo, ele tinha a quarta série do primeiro grau. É que antigamente a quarta série do primeiro grau não era a quarta série do primeiro grau de hoje, né? Mas ele fazia conta que vocês não têm noção. Ele era excelente em fazer conta. Não tinha calculadora, não. Tudo aqui, ó. Mas porque ele treinava também, né? Mas vamos deixar a matemática de lado? Vamos falar de gestão de riscos. Peraí. Primeiro, para você fazer uma gestão de riscos, você precisa fazer uma identificação de riscos. E olha, por exemplo, tem um risco que é de você ficar com a sua visão pior. Tem uma norma regulamentadora que ela fala sobre a iluminação, que tem um determinado nível de lux que você precisa deixar para você não forçar tanto a sua vista. Há controvérsias, né? Hoje em dia tá tudo, mas tem uma norma brasileira, norma NBR, Norma Brasileira de Regulamentação, NBR, e ela fala da gestão de riscos e uma das coisas, ela fala, não da gestão de riscos, eu tô com ela na cabeça, mas ela fala de muitas formas para você trabalhar. Então lá fala sobre incêndio, né? A CIPA, tem o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, iluminação, temperatura, tudo tem lá, tudo. Tem gente que deixa o ar-condicionado ligado a 15 graus e de acordo com a norma é de 20 a 23 a temperatura ideal para você não ter problema de saúde. Pois é. Eu morro de frio se tá menos. Ixi. Uma vez eu fui fazer uma visita numa empresa e era numa cidade bem quente. Acho que era em Natal que eu fui. Não, era em Goiás. Era em Goiás. Eles deixavam o ar ligado a 16 graus. Eu tinha que levar blusa de frio. Gente, eu quase morria. Como que você identifica o risco? Você chega na sua empresa e começa a pôr a sua cabecinha para funcionar. Tá tudo certo aqui? Iluminação, vidraçaria, vidros, né? Não tem nada quebrado. A parte para segurança do trabalho, mesa com quina viva. Aqui tem uma quina viva que eu não uso. E aqui também não é um escritório, né? Mas enfim. Então, é necessário fazer uma gestão de riscos, tá? E assim você vai fazer, olha, os riscos eles têm o risco ambiental. No ambiente empresarial há riscos relacionados aos negócios atuais e com as novas oportunidades de negócio. Lembram que eu falei do risco lá da perfumaria na frente da loja da minha amiga? Ter um concorrente que derrubasse eles? Pois é, tá? Então, olha, a gente classifica os riscos organizacionais tem as características, tá? Riscos intencionais, riscos de incêndio e explosão, lembram que eu falei no comecinho? Riscos operacionais, riscos sociais, riscos naturais. Riscos naturais, por exemplo, o que pode ser? Uma enchente? Pois é, lá na empresa onde eu trabalhei, a gente chegou a mudar de prédio, mas era pertinho de um rio ali.
e já chegou a entrar água. E lá não era baixo, não, era até que era alto. Mas às vezes voltava pelo ralo, de tanto que inundava a rua. Ixi, era feio o negócio, era feio. E é risco natural, né? Enchente pode acontecer. Riscos ambientais, de espionagem, olha isso, de conformidade. Conformidade com a legislação. Tá tudo de acordo com a legislação na sua empresa? Pois é. Riscos financeiros. Financeiros, porque o empreendedor, se não tem lucro, não dá, né? Tem que ter lucro. E os riscos estratégicos. Olha quanto risco tem e precisa ser estudado isso pelos empreendedores e pelos funcionários também, porque às vezes escapa no olhar de um e o outro vê, não é verdade? Risco de incêndio, por exemplo, tem o Benjamin, tira todos os Benjamins e coloca aquele... Eu tenho aqui um que não é Benjamin, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É filtro de linha que chama. É isso aqui, ó, para você não ter um Benjamin na sua tomada. Tá certo? Então aqui, mas esse aqui é dos antigos, tá? Eu tenho um mais moderno aqui, tá? Eu falo tanto das coisas antigas, tem um mais moderno aqui, tá? Se não achar que eu sou das antigas, eu sou das antigas. Mas tem coisas que eu guardo porque às vezes eu não preciso usar o adaptador. Já vai direto na tomada, as tomadas mais antigas. Quais são os riscos intencionais? Eu vou falar para vocês rapidinho, então. Fraude, furto, vandalismo, sabotagem. Eu não vou explicar um por um, tá? Porque é tudo, né? Fraude é quando acontece uma fraude num documento, alguma coisa. Furto, eu não vou explicar, tô explicando. Furto é diferente de assalto, tá? Roubo. Furto é alguma coisa que tá fácil de visualizar e vem alguém e pega. E quando é um roubo, é a pessoa tendo que entregar porque tá sendo coagida a entregar alguma coisa. Às vezes entra lá um ladrão armado com uma faca ou com uma arma, sei lá, e tenta roubar e acaba, né, quando tá com arma, acaba roubando mesmo, né? Vandalismo. Às vezes você chega na sua empresa, tá tudo arrombado. Pois é. Sabotagem, explosão, incêndio premeditado. É, tem incêndio que é premeditado. Agressão, tudo isso é risco intencional. A pessoa tem a intenção, tá? Escrever errado aqui. Roubo, né, que eu falei, que é diferente de furto. Extorsão, sequestro, latrocínio, homicídio, estupro. Olha quanto risco intencional tem em uma empresa, tá? Então, e homicídio, gente, se você trabalha em prédio, tem um prédio aqui na minha cidade que virava e mexia, não que acontecia sempre, mas de vez em quando a gente escutava, fulano pulou lá do não sei que andar daquele prédio. Um prédio no centro da cidade, e hoje, por exemplo, aquele prédio tem grade nas janelas, mas demoraram para colocar a grade. Muita gente morreu antes que eles colocassem, né? Riscos de incêndio e explosão. Então, isso eu já falei bastante para vocês aqui, né? Riscos operacionais, o que são, né? São os acidentes de transporte, acidentes industriais, são associados aos recursos da organização, então mão de obra, tecnologia, materiais, equipamentos, ocasionados de situações oriundas durante o desenvolvimento da atividade na organização. Óbvio, né? Porque se não está trabalhando, não vai correr risco operacional, não é verdade? Bom, acidentes então de transporte, um acidente de carro, né? Um acidente industrial, abastecimento de energia, falha na comunicação, isso também é um risco. Parada, falha de equipamento, pois é.
Acidente ocupacional, acidente de trabalho, doença ocupacional. Quanta gente, né? Eu tive, por exemplo, LER, lesão por esforço repetitivo. E eu não parei de trabalhar, não foi considerado, na época eu não sei se era considerado, porque é muito, de quando eu entrei na empresa. Mas eu fiz lá minha acupuntura e graças a Deus isso passou. Carga horária excessiva, estresse, estafa. Isso é uma coisa que muitas empresas já não permitem que faça hora extra. Porque o funcionário acaba se desgastando e provoca um acidente depois. Pelo cansaço, sono, tudo pode acontecer um acidente. Você está dirigindo com sono, tem que tomar muito cuidado. Acidente de trajeto, já falei aqui, e um erro acidental. Às vezes acontece um acidente por uma falha humana. Muitos acidentes acontecem por falhas humanas. Mas, às vezes, a própria ocasião. Eu faço muitas. Faz muitas o quê? Não entendi, Thaisa. Eu tô falando tanta coisa aqui já. Muitas atrapalhadas, bem. Escreve aí pra mim nos comentários. É porque sabe o que acontece? Às vezes chega com atraso aqui. Até você escrever eu já falei outras coisas. Daí eu não lembro mais do que é o tema, tá? Mas olha, deixa eu voltar aqui. Incêndio, explosão. Se você tem... hora extra! Cuidado, hein? Cuidado. É que você tá fazendo home office, né? Tá cansada, vai dormir, né? Enfim. Riscos sociais. O que é risco social? Gente, a empresa corre riscos sociais, que são greve interna, greve de clientes e fornecedores, tumultos, isso são riscos sociais, tá? Então, uma greve de funcionários, o empreendedor precisa prever isso. Uma greve de clientes, o cliente está boicotando a sua empresa. Você fez alguma coisa que o cliente não gostou? Tem que tomar cuidado, né? Sempre tá de olho no cliente, no fornecedor. Às vezes você trata mal com um fornecedor, ele não volta mais, faz greve. Tumultos podem acontecer. Lá na Sabesp, né, a empresa que faz o tratamento de água e esgoto do estado de São Paulo, de muitas cidades, 366, tinha cliente antigamente que ia bater panela na porta da superintendência. Ia lá bater panela porque estava sem água. Pois é, ficava sem água e ia lá reclamar. Fazer o quê? Paciência, né? Não. A empresa aprendeu a fazer essa previsão e cuidou. Na época, o que fez? Colocou uma pessoa responsável, líder comunitário, para atender esse pessoal antes que o problema acontecesse e eles fossem bater panela lá na porta da superintendência. Riscos naturais. Olha só, aqui a gente não tem, né? Terremoto, tempestade, vendaval, furacão. A gente tem tempestade que já chega a inundar, né? Que eu falei pra vocês. Mas graças a Deus, terremoto no Brasil parece que eu nunca vi. E furacão também não. Vendaval já vi. Vendaval tem que fugir do vento, né? Ainda mais a magreza que sai voando. Riscos ambientais. Quais são os riscos ambientais? Poluição do ar, contaminação da água potável, lixo, resíduos, ruído, iluminação. Lembram que eu falei aqui? Ruído é o quê? Não é um barulhinho, não. O ruído é aquele barulho estrondoso que deixa a pessoa com problema auditivo e depois ela não escuta. Pois é. Iluminação, insuflamento e parada de ar condicionado, né? Que aí ocasiona o aumento da temperatura. Destruição, inundação por vazamento. Não tem só inundação por causa de chuva, tem por vazamento também. Riscos de espionagem. Olha isso. Pesquisa e desenvolvimento. Olha aqui, eu vou ler para vocês. A espionagem na atualidade pode ser definida como a coleta de informações essenciais da organização
ou de seus clientes e fornecedores através de métodos criminosos ou com a intenção criminosa, utilizando meios humanos e tecnológicos. A espionagem manipula vários tipos de informações, dentre elas pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas, financeira, estratégica. Pois é, inclusive, hoje, o empreendedor tem que tomar muito cuidado com os dados dos seus clientes. Tem uma lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que o empreendedor não pode ter os dados do cliente guardados por mais do que um determinado período. Eu acredito que seja 1 ano. Então, olha, as evidências de que... você tem que tomar cuidado com aqueles hackers, né? Que podem acessar a sua máquina. Então, as evidências de que a organização está sendo alvo de espionagem podem advir dos seguintes aspectos: queda inexplicável do volume de vendas, rasteira do concorrente, lançamento de produto comparável ou idêntico, pedido de demissão de empregado de alto nível ou detentor de informações técnicas ou sigilosas. Pois é. Riscos de conformidade. Lembram que eu falei da lei? Você tem que seguir a lei? Falei agora da Lei Geral de Proteção de Dados. Falei já das normas regulamentadoras. NR5, por exemplo, é CIPA. Tem um determinado número de funcionários dentro de uma empresa com grau de risco. É um negócio grande, tá? Grau de risco, por exemplo, empresas como a Sabesp, Energia Elétrica, são um grau de risco, acho que 3, que é o mais grave. E aí, com poucos funcionários, é obrigado a ter CIPA. Agora, se você tem um escritório pequeno, não precisa ter CIPA. Às vezes é você e mais uma secretária e mais um funcionário ou 2, então não precisa ter CIPA. Mas precisa ter alguém que cuide da segurança, tá certo? Dá uma olhada nas normas regulamentadoras. Eles andaram fazendo umas alterações nessas normas. Não sei como que ficou no fim das contas. Se já foi tudo alterado. Quando eu estava na empresa, eu fazia sempre isso. Depois que eu saí, eu tenho outras prioridades. Bom, enfim. Riscos financeiros. Será que eu preciso explicar? Bom, são aqueles intimamente relacionados com a habilidade da organização em gerenciar e controlar as informações econômico-financeiras de forma eficiente, disponibilizando informações confiáveis de forma com que os gestores possam tomar decisões com maior segurança. Porque se a área financeira não passa a informação correta, o que pode acontecer? O pessoal que faz a gestão da empresa acaba fazendo as suas previsões, os seus gastos com base numa informação incorreta. E aí, às vezes, ou ele pode, se a informação tiver para menos, ele pode achar que está tendo pouco gasto, vai lá e faz uma comprona grande, o pessoal de compras, por exemplo, faz uma comprona grande, daí o financeiro falou, passei a informação errada. Controle de estoque, faz o controle de estoque errado e daí? É financeiro também, tá? Bom, riscos estratégicos são relacionados ao processo de tomadas de decisão gerenciais, focados em questões corporativas amplas, porque se acontecer uma decisão correta, pode gerar lucros para a empresa. Se acontecer uma decisão incorreta, fracasso, tá? Eu não falo muito fracasso, é que tá escrito aqui, mas é prejuízo, tá? Por que eu não falo fracasso? Porque o fracasso você só tem se você desistir. O sucesso, ele acontece de tanto você inovar e mudar a sua forma de trabalhar, tá certo? O que tá acontecendo aqui? Tá escura a minha tela? Meu Deus. Bom, enfim. É isso. Os riscos estratégicos. Eu falei todos os riscos para você, tá? E o que você precisa fazer? Você precisa fazer
a identificação do risco, análise do risco, avaliação do risco, tratamento do risco, monitoramento do risco. Não adianta você só saber que tem risco. Você tem que identificar tudo isso. Eu falei para você várias coisas sobre a gestão de riscos. Então, você precisa fazer um levantamento, identificar quais são os riscos que a sua empresa corre, fazer uma análise desse risco. Lembram que eu falei da probabilidade? Qual a probabilidade? Tem que tomar alguma providência antes que aconteça, tá? Avaliar o risco, então. Bom, análise, né? Que é você ver as causas e as fontes de risco, suas consequências positivas e negativas e a probabilidade que essas consequências possam ocorrer, tá? Então, a análise vai visar o entendimento da probabilidade daquilo acontecer e o impacto que isso trará se acontecer. Eu falei sobre isso lá no comecinho, tá? A avaliação do risco. Depois que acontece, você vai ter que ver, ó, quais são os riscos que precisam de tratamento. Qual a prioridade? Tá vendo que eu falei de previsão do futuro? A gente tem que fazer previsão do futuro com base em estudos, tá? Qual a prioridade? Quais são as possíveis ações que eu posso tomar antes que o problema aconteça? Tem Benjamin na tomada? Já sabe. Analisou. Identificou o risco. Analisa. Tem problema? Vou avaliar. Tem problema? O que eu vou fazer? Avalio. É prioridade? É uma coisa que não é cara e você pode resolver rapidinho, né? Então, prioridade, possíveis ações para tomar. Trocar e instalar o seu filtro de linha. Tá? Esse é só um exemplo, mas tem muitas coisas. Uma coisa, por exemplo, que a gente fez de previsão lá de riscos na empresa onde eu trabalhei, foi picada de insetos. Por que a gente fez isso? A gente colocou na nossa gestão de riscos, né? Porque lá o prédio teve uma vez que tinha uma colmeia de abelhas. E isso fez a gente acordar. Lógico, ninguém foi picado. Mas a gente falou, pode acontecer. Picada de insetos. E tava lá. Isso é um risco, né? Risco natural. Monitoramento do risco. Então, olha, o que é? É o processo contínuo de verificar, supervisionar e observar as medidas de tratamento implementadas e os seus resultados. Trocou todos os T's pelo filtro de linha? Sim. Passou um tempo, dá uma revisada nas instalações. Continua tudo em ordem? Sim. Todos os filtros de linha estão funcionando? Sim. Não. Colocaram Benjamin de novo, trocaram. É monitoramento do risco, tá? É acompanhar. Isso é muito importante. Oi, Maria! Tudo bem, querida? Bom, enfim, monitoramento deve ser contínuo. Sempre você tem que monitorar. Adotar medidas de correções e adequações quando necessárias, tá certo? Gente, eu gosto de falar, né? Olha, você gostou do que eu falei pra você? Eu espero que você tenha gostado. Falei um monte sobre gestão de riscos aqui. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou e não anotou, eu vou deixar esse vídeo. Ele vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã, às 5 horas da tarde. Vai estar lá no meu YouTube. E eu vou deixar essa live. Eu espero que o IGTV não me sacaneie. Porque a semana passada eu quis gravar e não consegui. Acho que foi a semana passada. Mas vou deixar gravado. Vou tentar, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês, tá bom? Ó, pras duas belezinhas que estão comigo aqui. Um coraçãozinho pra cada. Um pra Thaísa Pedroso e um pra Maria Pedroso. Beijo. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.